Então, essa questão da estruturação dos conselhos tutelares é uma questão basilar para o funcionamento de toda a justiça da infância e juventude. Um conselho tutelar bem estruturado, municiado com todos os equipamentos necessários, carro, equipe técnica, equipe do administrativo, material de escritório, possibilidade de funcionamento da internet de uma maneira eficaz, a própria questão da climatização do ambiente e funcionamento adequado das instalações, da eletricidade e demais itens mínimos para que os conselheiros tutelares possam, de fato, aplicar as medidas de proteção às crianças em situação de vulnerabilidade e também as medidas pertinentes aos genitores, passa a ser a grande, como eu disse anteriormente, base de atuação eficaz da Justiça da Infância e Juventude. Então, o Ministério Público ingressou não só com a ação civil pública para a reestruturação do Conselho Tutelar de Ramos, como também dos demais 18 conselhos tutelares do município do Rio de Janeiro, que de fato estão em situação precária. Em relação a 4 deles, nós conseguimos entabular um termo de ajustamento de conduta para que eles pudessem ser reestruturados, remodelados e municiados dos itens necessários para esse bom funcionamento na esteira da deliberação 917 do CMDCA, utilizando-se um dinheiro que foi bloqueado pelo juízo da terceira vara da infância e juventude. Então, com relação a esses 4 conselhos tutelares, nós estamos caminhando a contento em função da prévia existência da verba bloqueada judicialmente. Nada obstante, com relação aos demais, essa é uma obrigação originária do gestor público. O Ministério Público considera a política pública de implementação, manutenção, estruturação e viabilidade técnica do atendimento do Conselho Tutelar como uma política pública essencial da infância e juventude. Sendo que no artigo 4º da Lei 8.069, a destinação privilegiada de recursos públicos para atendimento das políticas públicas da área da infância e juventude. Então, nessa perspectiva, torna-se temerário, abusivo, indevido e quase que configura uma situação de embaraço à atuação do Conselho Tutelar o fato de, eventualmente, eles não terem condições mínimas para um funcionamento digno com esses itens que, a exemplo do que aconteceu no Conselho Tutelar de Ramos, por exemplo, faltava a readequação hidráulica e elétrica do estabelecimento, né? A questão do combustível, a falta do combustível, itens de aquisição de aparelhos de ar-condicionado, a parte de computadores também, e isso foi deferido liminarmente com imposição de multa. O município agravou de instrumento e foi feita uma importante articulação com a segunda instância, né? A procuradora de Justiça, a doutora Kátia Maciel, que é uma procuradora sensível à causa da infância, fez contato comigo, eu consegui ter acesso aos ofícios mais recentes do equipamento, dizendo as condições, e ela fez uma sustentação oral mostrando que, de fato, há um alinhamento no Ministério Público, seja na primeira instância, seja na segunda instância, no sentido de que a obrigatoriedade de prover o Conselho Tutelar de todas as condições necessárias para o seu bom funcionamento refere-se a um ato administrativo vinculado, vinculado ao cumprimento da legalidade. Não é discricionário, não está submetido à conveniência e oportunidade do administrador de alocar o dinheiro público para criar essas condições de atendimento necessário das crianças e adolescentes. Não pode um Conselho Tutelar funcionar
sem carro, por exemplo, para que eles possam retirar uma criança de uma situação de vulnerabilidade, de violação de direitos, uma criança que está sendo abusada sexualmente, está sofrendo maus tratos, etc. Às vezes é necessário para poder levá-la para atendimento, seja de saúde, seja para acolhimento institucional, para que eles se movimentem para as audiências públicas ou para as audiências judiciais, não é? Então, o Ministério Público está trabalhando nessas duas frentes. Quando há o descumprimento efetivo, lança-se mão dessas ações civis públicas, como eu tenho feito nos conselhos tutelares diversos, um a um, individualizadamente, 19 conselhos tutelares, e perseguindo a decisão judicial com condenação de obrigação de fazer a imposição de multa, porque é dessa forma que nós garantimos uma efetividade e damos e possibilitamos a execução desses valores para garantir esse objetivo institucional que, no fim de tudo, é, de fato, o atendimento das crianças e adolescentes por conselheiros tutelares que tenham condições de atuar. Né? Então, é isso. No caso do Conselho Tutelar de Ramos, né, nós verificamos quais são as peculiaridades daquela região, daquele equipamento, que pode ter uma especificidade diferente de um outro equipamento. Por exemplo, o Conselho Tutelar da Rocinha está com uma situação dos elevadores, que estão sem manutenção há bastante tempo, estão parados. Nós estamos com essa situação em que as liminares estão sendo deferidas, porque nós entendemos que a argumentação do Ministério Público é uma argumentação que ela encontra amparo no sistema constitucional, que agasalha a temática da infância e juventude como prioridade absoluta no nosso ordenamento jurídico, e nesse sentido nós conseguimos a imposição dessas multas que estão sendo mantidas, né, nos nossos tribunais, no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma situação também que, para além dessas ações civis públicas para estruturação, conselho a conselho, existem também outras ações genéricas que eu tive a oportunidade de ajuizar. Por exemplo, eu também ajuizei uma ação em face tanto do município como contratante, como também em face da ONG Ecos, que é contratada pelo município do Rio de Janeiro, por exemplo, numa perspectiva de termo de colaboração, para realizar a cogestão de todos os conselhos tutelares do Rio de Janeiro. O cumprimento desse termo de colaboração ele está deficitário, está deficiente, na perspectiva em que os serviços que são objeto desse termo de colaboração, desse contrato firmado entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e essa ONG Ecos, não está sendo entregue adequadamente. Um dos objetos dessa contratação envolve justamente fornecimento de combustível, fornecimento de carro que essa Ecos terceiriza de uma cooperativa de veículos, e também envolve até mesmo pagamento de pessoal do administrativo, que está também em atraso. Alega a ONG contratada que ela não vem recebendo os repasses do governo municipal, que, por sua vez, alega que não realiza esses repasses tempestivamente porque, supostamente, essa ONG não realizaria a prestação de contas respectiva de uma maneira adequada, e que eles estão glosando despesas apresentadas e que, por não terem essa prestação de contas a tempo e adequadamente, eles de fato não estão fazendo esse repasse. Fato é que na ponta o serviço não está sendo entregue. E isso revela, no ponto de vista ministerial, que há, no mínimo, uma falha na fiscalização do cumprimento desse contrato. Que o contratante, no caso o poder público, além de realizar a contratação de cogestão, ele tem a obrigação de realizar a fiscalização do cumprimento adequado
desse contrato. Quando isso falha, pode ser já, inclusive, a rescisão contratual, ou mesmo a assunção da obrigação de gerir aquele equipamento de maneira direta pelo ente contratante. Então, assim, tem essa ação ajuizada também, que no caso vai envolver todos os conselhos tutelares. Essa demanda envolve solicitação de liminar, em relação à qual o juízo intimou o poder público para se manifestar e ele está usando o prazo processual legal para que faça essa manifestação. Então, numa análise geral, nós temos que o Ministério Público está tomando todas as medidas e cercando por todos os lados no que se refere à exigência de implementação dos princípios constitucionais de gestão pública, que é o princípio da eficácia, da transparência, da moralidade, da legalidade, e tudo isso aponta no sentido de garantir que o Conselho Tutelar tenha a possibilidade de exercer o seu munus de maneira digna e eficaz, precisando de computadores, de internet, principalmente numa época de pandemia, que eles precisam estar com os equipamentos funcionando adequadamente, carro, motorista, pessoal administrativo pago, e quando isso não acontece, o Ministério Público está de prontidão para tomar essas providências, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial.